Boa noite a todos, meu nome é Matheus e, sob a orientação da professora doutora Carolina Rodrigues, elaboramos o trabalho de iniciação científica Medidas sanitárias e fitossanitárias e seus efeitos sobre as importações mundiais de bens agrícolas. Como resultado desse trabalho, foi produzido um artigo e posteriormente foi publicado e aceito na Conferência Internacional, no Congresso Internacional de Economistas Agrícolas. Bom, as medidas sanitárias e fitossanitárias são um tipo de medida não tarifária é, que, como, como ela, tem potencial de afetar o comércio internacional de bens e serviços. As medidas sanitárias e fitossanitárias, por si, elas visam proteger a fauna, a flora e a vida de um país contra produtos que possam ser prejudiciais a elas. Estudos apontam que, quando bem usadas, essas medidas elas podem potencializar o comércio entre países, né, devido ao aumento de confiança dos consumidores em relação a esses produtos importados. No entanto, apesar de ser um objetivo nobre dessas medidas, muitos países lançam esse tipo de medida com o objetivo de proteger o seu mercado interno, proteger as suas empresas, né, contra esses produtos importados. Então elas podem também adquirir um caráter protecionista. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o impacto dessas medidas sobre o comércio internacional de bens agrícolas durante os anos de 2000 a 2016. A hipótese principal do nosso trabalho foi que essas medidas foram facilitadoras para os países avançados, né, devido à facilidade e adequação a esse tipo de medida, né, e maiores recursos que os países têm, e prejudiciais aos países de desenvolvimento ou emergentes. Os dados usados no trabalho foram coletados da OMC, né, através do portal de inteligência integrada de comércio. E os dados sobre comércio bilateral entre países, especialmente as importações, foram pegos da base elaborada por Borchardt, entre outros autores, em 2020. Foi estimada, né, como metodologia para avaliar esse efeito uma equação de gravidade, em quais nós temos um variável dependente as importações do país J pelo país I no tempo T, né, como variável dependente. Uma variável que mede a quantidade de medidas regulares publicadas, emitidas pelo país I, a quantidade de medidas emergenciais, todas do tipo SPS, e um ADAME que calcula se o país que emitiu a medida ele foi avançado ou emergente. Além disso, foi usado um intervalo de tempo de 2000, 2004, né, de 4 em 4 anos, justamente para que se possa medir o real efeito dessa medida, porque apesar de ser publicado, o país ele tem um tempo ainda para se adequar a esse tipo de medida. Foi usado também o Poisson Pseudo Maximal Likelihood como método para estimação, e os resultados apontam que essas medidas foram significativas e positivas tanto para os países avançados quanto para os países emergentes, contrariando nossa hipótese inicial. O aumento de 10% nas emissões de medidas SPS, por exemplo, geraram um aumento de 0,95% nas exportações de países considerados desenvolvidos, enquanto de 1,13% para os países emergentes. A conclusão a gente chega é que essas medidas elas aumentaram a padronização, né, e, consequentemente, aumentaram a confiança do consumidor nos produtos, né, o que justifica esse resultado positivo tanto para os países avançados quanto para os países emergentes. Isso mostra a importância do acordo como uma ferramenta de concretização dessas oportunidades para o comércio internacional, bem como para a expansão e melhoria do comércio agrícola entre países. Bom, por fim, gostaria de agradecer a todos que puderam assistir, especialmente a organização da CEMIC por essa oportunidade.